É isso aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Mauro Silva. Desde já aquele bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, seja lá qual for o horário que você estiver assistindo esse vídeo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Bom, gente, ontem fizemos uma breve reflexão, algo bem pontual aqui no nosso canal. De vez em quando eu mando um vídeo assim mais reflexivo, olhando mais para dentro, falando um pouco mais sobre espiritualidade. Essa também é uma pegada aqui do nosso canal. Falamos sobre vários assuntos, política, geopolítica, tecnologia. Quero falar um pouquinho sobre geografia também, que é uma coisa que eu gosto muito. E é claro, falamos também aqui da vida espiritual. Se você ainda não viu, te convido a assistir esse vídeo. Vou deixar aqui nos cards para você. Do lado, isso mesmo, do lado de cá, deixar nos cards aí para você, tá bom? Acompanha lá, acompanha aqui, tem mais de 100 vídeos no canal já, seja mais um membro aqui junto com a gente, dá essa moral, clica no sininho para assinar todas as notificações, compartilha muito para o nosso canal crescer e vem junto, embarca no canal Mauro Silva para a gente aprender sempre um pouquinho mais. E aceite sugestões de vídeos, coloca aí embaixo nos comentários o que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui no canal. Se tiver ao meu alcance e te for de interesse aqui do canal, eu faço questão de trazer para vocês e falar, mencionar aí o pedido feito nos comentários, tá bom? Então, desde já, deixa aí o seu like e bora pro vídeo. Embora que a garganta já começou a arranhar aqui, tempo seco aqui no norte de Minas, aqui na minha querida cidade de Manga, vai fazendo bem mal para a garganta. Mas vamos lá. Bom, pessoal, o tema de hoje é um tanto quanto atual e ao mesmo tempo já tão falado, desgastado aí. Há pouco tempo, o partido do presidente Bolsonaro disse que iria contratar ou que pretendia contratar uma empresa para fazer uma auditoria ali nas urnas, mas dessa vez não após as eleições, mas sim durante as eleições. Qual que é a diferença disso? Isso é permitido? E mais, adianta alguma coisa? Eu vou dar para vocês aqui as informações e depois vou dar o meu ponto de vista acerca desse assunto. Bom, quando isso foi falado, o partido do presidente Bolsonaro disse que iria contratar essa empresa, acredito eu que uma empresa internacional, para poder fazer essa auditoria, auditagem dos votos. O que acontece? Isso já foi tentado antes. Lá atrás, o PSDB, quando estava desconfiado que Aécio tinha ganhado da Dilma, fez auditoria e a empresa descobriu que era impossível auditar as urnas brasileiras, simples assim. Então, veja só, qual que é a ideia aqui? Que parece a ideia, inclusive algumas pessoas estão falando, auditar durante o processo, porque depois da suposta fraude cometida, não há mais o que se fazer. Haja vista que a Dilma assumiu o poder mesmo diante das suspeitas pesadíssimas de fraude. Lá nos Estados Unidos o Biden assumiu o poder, mesmo a gente sabendo de tudo que aconteceu lá. Fraudes comprovadas, não foram nem suspeitas, foram comprovadas, com provas materiais, vídeos, cédulas falsas, um monte de coisa. Muita gente pega com a mão na massa, vamos dizer assim, mas quem assumiu o poder? Joe Biden. Então, pessoal, o que acontece na prática? A ideia seria fazer a auditoria durante as eleições para evitar que a fraude acontecesse. E aí tem outras pessoas dizendo que isso não adianta absolutamente nada. Porque se realmente for de acontecer algum tipo de fraude ali, essa auditoria não vai poder dizer que teve a fraude. Ela vai simplesmente dizer que não é possível auditar, ou seja, não é possível falar se teve ou se não teve. Que foi o que aconteceu lá atrás, quando o PSDB fez a empresa contratada pelo PSDB fez a auditoria das urnas, eles foram cabais e disseram: não é possível saber se teve ou se não teve.
porque a urna não dá essa possibilidade. Vocês entenderam? É impossível saber o que está ali dentro. É impossível. Impossível auditar. E é exatamente isso que provavelmente vai acontecer com essa auditoria feita durante a eleição. Por isso, em termos práticos, de certa forma não vale nada. Tá, mas qual que é a minha opinião sobre isso tudo e por que que isso é um tanto quanto interessante para as eleições? Bom, eu vou falar para vocês aqui do ponto de vista técnico, porque eu trabalho com essa questão de tecnologia há um bom tempo. Eu vou falar para vocês o meu ponto de vista técnico e o meu ponto de vista de percepção, vamos dizer assim. Olha só, essa auditoria, na verdade, nada mais é do que colocar mais um pouquinho ali de pressão em cima do STF, que tem tentado sair pela tangente. Qual que é a importância desse negócio? Antes de dizer isso, eu vou dizer uma coisa que eu estava esquecendo. Isso é legal, isso é permitido, auditar durante as eleições, isso não seria errado, fazer uma checagem enquanto o pessoal está votando, enquanto o processo está em andamento, enquanto as coisas estão acontecendo? Não, está na lei. Todo partido que quiser tem o direito, e eu diria o dever, a obrigação de fiscalizar e até mesmo contratar uma auditoria particular se ele se sentir prejudicado ou se achar que a coisa não está totalmente transparente. Ele deve procurar os seus direitos e ele tem sim essa possibilidade de contratar uma auditoria. Então, parabéns aí ao partido do presidente por essa atitude. Agora, isso cabe a todos os partidos, é uma prerrogativa do partido. Mesmo o PT, o PSDB, o PL, o PSDB, PCO, sei lá o que, Redes, qualquer um pode fazer pedir uma auditoria particular, desde que pague por ela, né? Não vão querer também que o país pague por uma auditoria particular de um partido. Pois é, né? Bom, vamos lá, o que acontece? Essa questão ela é muito interessante porque, do meu ponto de vista, essa auditoria durante as eleições, ela realmente em nada serve para provar que houve uma fraude ou que não houve uma fraude, porque não vai ter como. O sistema é inauditável, o sistema é impossível de auditar. Mas ela é importante por um motivo. Do meu ponto de vista, é importante para confirmar mais uma vez, confirmado aí pela milésima vez, de que o sistema é impossível de auditar, impossível de saber o que está lá dentro, impossível de saber se houve fraude ou se houve eleições limpas. O sistema é uma espécie de caixa preta. Não dá para dizer que foi legal, nem que foi ilegal a votação. Ou seja, quando você para analisar isso daí, você pode chegar à seguinte conclusão. Eu creio que o pessoal do partido do presidente pediu essa auditoria justamente para fazer com que esse sistema mais uma vez seja posto à prova e essa empresa de auditoria seja de forma bem taxativa e fale para todo mundo, para quem quiser ouvir, que o sistema não pode ser auditado, que é impossível saber o que tem ali dentro daquela caixa preta chamada urna eletrônica. Mas para que isso, Mário? Já que não vai garantir que essa auditoria não vai impedir que se roube ou não vai impedir que se tenha uma eleição limpa, o que ela serve então? Justamente para isso. O presidente ele vem dizendo que vai jogar sempre dentro das 4 linhas da Constituição. Grave bem isso. Dentro das 4 linhas da Constituição. Quando o presidente fala isso,
ele sempre tem buscado se respaldar nas leis e especialmente na Constituição Federal, a chamada Constituição Cidadã de 1988. Se você analisar tudo que tem acontecido até agora, quem está jogando fora das chamadas 4 linhas da Constituição é a esquerda e o STF, Supremo Tribunal Federal, que tem tomado atitudes arbitrárias. Só para você ter ideia do caso Daniel Silveira, as pessoas que acusaram o Daniel foram as mesmas que julgaram o caso. Só isso, em um país democrático, já seria motivo para um escândalo. Um escândalo. Fora as outras arbitrariedades, coisas apavorantes em relação ao sistema de justiça brasileiro. Eu diria o sistema de justiça em qualquer lugar do mundo, qualquer lugar, vamos dizer assim, que tem uma justiça salutar, que tem uma justiça saudável, por assim dizer, foram cometidos absurdos, grosserias contra a Constituição, no caso do Daniel Silveira, contra o parlamentar que nada fez além de expressar com palavras bem desagradáveis, é verdade, e até xingamentos ali contra o ministro Alexandre de Moraes, mas que, sinceramente, se aquelas palavras fossem desferidas contra mim ou você, ou contra o presidente da República, ou talvez alguém das Forças Armadas, nada teria acontecido. Mas como foi dito contra um ministro do STF, aconteceu tudo aquilo com o parlamentar que nós vimos aí. Bom, mas voltando aqui para o caso das urnas eletrônicas. Do meu ponto de vista, essa auditoria ela tem a sua importância, não todo o significado que algumas pessoas estão dando e tal. Essa auditoria não vai impedir se alguém tentar fraudar as eleições. Ela só vai confirmar que é impossível de dizer se a urna foi fraudada ou não. Em outras palavras, é mais uma chancela, é mais um, vamos dizer assim, mais um adesivo, mais um selo dizendo que o presidente está no caminho certo, ele está com a razão. Isso aqui é impossível mesmo de auditar, não dá para saber o que está aqui, isso é uma caixa preta, não dá para saber se está certo ou se está errado aí dentro. Não tem como dizer. Então veja vocês, se acontecer, vamos ver aqui uma possibilidade, eu não acredito que isso aconteça. A vantagem que o presidente Bolsonaro tem em relação aos concorrentes é muito grande. O Lula, que é o segundo colocado nas pesquisas, não fica nem perto. É por isso que eu sempre tenho dito aqui, a minha dúvida não é se Bolsonaro vai ganhar ou se vai perder, é se ele vai ganhar no primeiro ou no segundo turno. Pessoal, essa questão das pesquisas que aparecem na Globo da Vida, na revista Folha, Folha de São Paulo, né? Essas pesquisas, elas são muito enviesadas, elas são feitas ali por pessoas que têm algum interesse político. E justamente é um grupo que tem sofrido muito porque perdeu a mamata do Estado. A Globo, por exemplo, tem passado maus bocados, chegando até mesmo vender parte do seu material, das suas posses, porque perdeu a teta do Estado e não consegue mais se manter. Então eles têm que atacar e tentar tirar o atual presidente de um jeito ou de outro, porque senão eles não vão conseguir se sustentar, não vão conseguir uma sobrevida. E mesmo que o presidente Bolsonaro saísse agora, não sei se a Globo ia conseguir se recuperar, não. Talvez se conseguisse a mesma mamata que tinha antes, até pode ser. Mas, ao que tudo indica, o presidente Bolsonaro vai ser reeleito e a Globo não vai conseguir aquela mamata novamente que tinha não, viu? Então, é melhor vocês começarem a trabalhar de verdade, colocar material de qualidade, material que não seja militante, para que assim vocês consigam um dia voltar a ser uma emissora relativamente grande, né?
A Globo ainda tem um nome, tal, tal, tal. Mas sinceramente, credibilidade já era. E as matérias, aquelas coisas que vocês trazem realmente não fazem bem, não fazem bem as pessoas de bem, vamos dizer assim. Vou ser quase redundante aqui. Bom, pessoal, essa é a minha opinião técnica sobre o assunto. Trabalho na área de informática e digo a vocês, aquela caixa preta chamada urna eletrônica é impossível de auditar. Só pelo fato de você não ter como comparar o voto com alguma outra coisa que seja material, é impossível de você ter um parâmetro. Por exemplo, se você votasse e o voto fosse para dois computadores diferentes, ficasse na urna e no outro computador, em outra urna, em algum outro lugar. Mesmo assim, seria impossível auditar, porque você consegue manipular o sistema para fazer em 2, 3, 4, 5 mil computadores ou até mais. Você consegue manipular tudo isso. Agora, quando se fala do chamado voto auditável, que seria impresso um comprovantezinho ali e tal, você tem como comparar aquilo que está dentro do computador, ali no cartão de memória ou no memory card, como você queira chamar, e o que está ali no comprovante. O voto auditável é simples. Você vai fazer duas comparações diferentes. Uma no mundo eletrônico, no mundo digital, e a outra, a contraprova, ali no mundo físico, no nosso mundo material. É simples assim. Muito simples. Bom, para concluir aqui o vídeo, o que eu digo para vocês? Na possibilidade, que eu acredito que não vai acontecer, do presidente Bolsonaro não ser reeleito, e ele pedir para fazer uma auditoria das urnas. Vocês sabem que não tem como auditar aquilo. É impossível. No entanto, vai estar lá respaldado que as urnas não podem verdadeiramente ser auditadas. E aí, ele vai estar com o poder nas mãos e dentro das 4 linhas da Constituição para que algo aconteça e as eleições sejam invalidadas. Agora, o que eu acredito de verdade? Que nós teremos eleições limpas no Brasil. Sim. Pessoal, as Forças Armadas estão fiscalizando todo o processo, ao contrário do que a imprensa tentou dizer. As Forças Armadas brasileiras não estão sendo cooptadas, nem muito menos o governo tem falado para as Forças Armadas, vocês vão fazer assim, fazer assado, vão fazer alguma coisa para beneficiar a gente. Longe disso, as Forças Armadas são instituições sérias, centenárias e prezam pela lisura da eleição. E já que elas se meteram nisso, é a credibilidade delas que está em jogo. Eu tenho certeza absoluta que os militares não iam fazer, me desculpe o uso dessa expressão, essa cagada com o nome deles. Uma instituição que está entre as mais respeitadas do Brasil. Eles não iam furar com o brasileiro, mesmo porque se nós ainda somos um país livre, um país que tem liberdade e um país que não foi dominado pelo comunismo, é porque as Forças Armadas brasileiras são pelo Brasil e não por aqueles que querem ir contra o Brasil. Então, pessoal, tenho certeza que as Forças Armadas estão fazendo o papel delas, inclusive incomodando o STF. O STF não aceitou sugestões ali das Forças Armadas, porque sabem que as Forças Armadas estão fazendo o papel delas. Quando o STF convidou as Forças Armadas, sabe-se lá em que circunstância, creio eu que eles acharam, vão ficar ali quietinhos, sem fazer nada, mas as Forças Armadas foram formadas, o pessoal ali tem a capacidade muito grande de trabalhar nessa área e fazer realmente as perguntas, os questionamentos e as sugestões necessárias para melhorar o nosso sistema de votação. Só que o STF ficou ofendido e quis ali colocar essa pecha, tentar dizer que os militares estão sendo mandados pelo presidente e qualquer coisa do tipo. Não é verdade. Os militares são sérios, honestos. Claro, você vai encontrar um ou outro aí que é fora disso, mas assim,
Você não pode confundir a exceção pela regra. Você não pode dizer, por exemplo, todo político é corrupto. Você não conhece todos os políticos. Todo médico é ruim. Você não conhece todos os médicos. Sei lá, todo jogador de futebol gosta de fazer farra. Você não conhece todos os jogadores de futebol. Vocês estão entendendo como muitas vezes são colocados rótulos nas pessoas, ou até mesmo em uma profissão? Isso não existe. E eu peguei exemplos aqui bem aleatórios, tá bom, pessoal? Foi só para exemplificar bem aqui, só para ilustrar. Agora, para encerrar o vídeo, fica aqui o meu agradecimento a cada um de vocês. Então, muito obrigado e até a próxima. Só Pai do Céu assim nos permitir. Valeu, galera! Fui!